Livro dos Justos, capítulo 48. Os sonhos de Faraó. Naqueles dias, após a morte de Isaque, o Senhor mandou uma fome sobre a terra. Naquele tempo, o rei Faraó de Mitzraim, Egito, estava sentado no seu trono na terra de Mitzraim e deitado em sua cama teve sonhos. Faraó viu em seu sonho que ele estava em pé ao lado do rio Mitzraim. Quando estava em pé, viu, eis que 7 vacas gordas e bem favorecidas em gordura vieram do rio, e 7 outras vacas magras e mal favorecidas vieram depois delas. As 7 vacas magras, mal favorecidas, engoliram aquelas bem favorecidas, e ainda assim sua aparência estava doente como no início. Ele acordou e dormiu novamente. Sonhou uma segunda vez e viu que 7 espigas de milho surgiram após num caule, grandes e boas. E 7 espigas finas brotaram com o vento do leste depois delas. E as espigas finas engoliram as completas. O faraó acordou de seu sonho. De manhã, o rei lembrou-se de seus sonhos. Seu espírito ficou incomodado por causa de seus sonhos. O rei apressou-se e chamou a todos os magos e sábios de Mitzraim. Eles vieram, ficaram diante de Faraó. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e não há ninguém para interpretá-los. E eles disseram ao seu rei: Relate os seus sonhos aos teus servos e vamos ouvi-los. O rei contou seus sonhos para eles. Todos responderam e disseram em uma só voz para o rei: Que viva o rei para sempre! Esta é a interpretação dada aos seus sonhos. As 7 vacas boas que tu viste, Senhor, mostram 7 filhas que vão nascer-te nos últimos dias. E as 7 vacas que viste surgirem depois delas e engoli-las são um sinal que as filhas que nascerão a ti vão morrer durante a vida útil do rei. E o que tu viste no segundo sonho, de 7 espigas de milho completas e boas, provenientes do caule, esta é a sua interpretação, Senhor. Que tu irás construir para si mesmo nos últimos dias 7 cidades em toda a terra de Mitzraim. E isso que viste das 7 espigas milho magras, surgindo depois delas e engolindo enquanto tu observavas com teus olhos, é um sinal de que as cidades que irás construir vão ser destruídas nos últimos dias do tempo de vida do rei. E quando eles falaram, o rei não inclinou seu ouvido a estas palavras, nem marcou o seu coração, pois o rei sabia que não davam uma boa interpretação dos sonhos. E quando eles tinham acabado de falar diante dele, o rei respondeu-lhes dizendo: O que são essas coisas que falaram a mim? Certamente são falsidades e mentiras. Portanto, agora deem interpretação adequada aos meus sonhos, para que vocês não morram. E o rei chamou novamente por outros sábios, e eles vieram e ficaram diante do rei. Foi acendida a ira do rei. Ele estava muito irritado. E o rei disse-lhes: Certamente vocês falam mentiras e falsidades absolutas em suas palavras. E o rei ordenou que uma proclamação devesse ser emitida em toda a terra de Mitzraim, dizendo: Está resolvido pelo rei e seus grandes homens, que qualquer sábio homem que conheça e entenda a interpretação dos sonhos e não vir diante do rei, morrerá. E o homem que declarar ao rei a correta interpretação dos seus sonhos, será dado tudo o que pedir do rei. E os sábios de todos os cantos da terra vieram de Mitzraim diante do rei.
juntamente com todos os magos e feiticeiros que estavam em Mitzraim e em Goshen, em Ramessés, em Tacpan, em Tashpanches, em Zoar e em todos os lugares das fronteiras de Mitzraim, e todos eles mantiveram-se diante do rei. Todos os nobres e príncipes e atendentes pertencentes ao rei vieram junto de todas as cidades de Mitzraim. Todos eles sentaram-se diante do rei, e o rei contou seu sonho diante dos sábios e príncipes. E todos que se sentaram diante do rei ficaram surpreendidos com a visão. Todos os sábios que estavam diante do rei dividiram-se muito em interpretação dos seus sonhos. Alguns deles disseram ao rei: as 7 vacas boas seriam 7 reis da casa do rei que iriam ser levantados sobre Mitzraim. As 7 vacas magras seriam 7 príncipes que iriam se levantar contra eles nos últimos dias e destruí-los. E as 7 espigas de milho são 7 príncipes grandes pertencentes a Mitzraim, que cairão na mão dos 7 príncipes menos poderosos que seus inimigos nas guerras de nosso Senhor. E algum deles interpretaram ao rei dessa maneira, dizendo que eram 7 vacas que as 7 vacas boas eram cidades fortes de Mitzraim, e que 7 vacas magras eram 7 nações da terra de cananeus, que viriam contra as 7 cidades de Mitzraim nos últimos dias para destruí-la. É isto o que viram no segundo sonho, que as 7 boas e as más espigas de milho era um sinal de que o governo de Mitzraim voltaria novamente à tua semente como no início. E no seu reinado, as pessoas da cidade de Mitzraim iriam virar-se contra as 7 cidades de Canaã, que são mais fortes do que eles são, e iriam destruí-los, e o governo de Mitzraim voltaria à tua semente. Alguns deles ainda disseram ao rei que é a interpretação dos teus sonhos. As 7 vacas boas são 7 rainhas que tu tomarás como esposa, meu rei, nos últimos dias. E as 7 vacas más indicam que as tuas mulheres vão todas morrer durante a vida do rei. As 7 espigas boas e as más de milho que tu viste no segundo sonho, meu senhor, são 14 crianças. E nos últimos dias eles irão se levantar e lutar entre eles mesmos. 7 deles irão derrotar os 7 que são mais poderosos. E algum deles disseram estas palavras ao rei: as 7 vacas boas mostram que 7 filhos nascerão a ti, e eles irão matar as 7 crianças das tuas crianças nos últimos dias. E as 7 espigas de milho que tu viste no segundo sonho são esses príncipes contra estes 7 outros príncipes menos poderosos. Irão lutar e destruí-los nos últimos dias e vingar a causa das tuas crianças. E o governo vai voltar novamente à sua semente. E o rei ouviu todas as palavras dos sábios de Mitzraim, Egito, e suas interpretações dos seus sonhos. Nenhuma delas congratulou-se com o rei. O rei, em sua sabedoria, sabia que eles não falavam completamente certo em todas as palavras, pois isto vinha do Senhor, para frustrar as palavras dos sábios de Mitzraim, para que José pudesse sair da prisão, para que ele se tornasse grande em Mitzraim. O rei viu que nenhum deles, entre todos os sábios e mágicos de Mitzraim, falou corretamente com ele, e acendeu a sua ira, e sua raiva queimou dentro de si. O rei ordenou que todos os sábios e mágicos deveriam sair diante dele. Todos eles saíram de diante do rei, com vergonha e desgraça. O rei ordenou que uma proclamação fosse enviada ao longo de Mitzraim para matar todos os mágicos que estavam em Mitzraim
e nenhum deles deveria permanecer vivo. Os comandantes da guarda pertencentes ao rei se levantaram. Cada homem tomou sua espada e começaram a matar os magos e os sábios de Mitzraim. Depois destas coisas, Merode, mordomo-chefe do rei, veio, curvou-se diante do rei e sentou-se diante dele. E o mordomo disse: Ó rei, que o rei viva para sempre e o seu governo seja exaltado na terra. Tu estivestes irritado com teu servo naqueles dias, agora 2 anos passado, e colocaste-me no confinamento. Eu estive lá há algum tempo no confinamento, eu e o chefe dos padeiros. E havia entre nós, um servo hebreu pertencente ao capitão da guarda. Seu nome era José. Seu mestre havia ficado irritado com ele e colocou-o na casa de confinamento. E ele atendeu-nos lá. Em algum tempo depois, meu rei, quando estávamos no confinamento, sonhamos sonhos em uma noite, eu e o chefe dos padeiros. Sonhamos, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. Nós, de manhã, contamos para aquele servo, que interpretou os nossos sonhos, meu rei. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou corretamente. Aconteceu exatamente como interpretou para nós. Não caiu por terra qualquer uma de suas palavras. Agora, portanto, meu senhor, meu rei, não mate o povo de Mitzraim por nada. Eis que esse servo ainda se limita na casa, pelo capitão da guarda e seu mestre, lá na casa de confinamento. Se isto agradar ao rei, ele fará conhecido por ti a interpretação correta do sonho que tu tiveste. E o rei ouviu as palavras do mordomo-chefe. O rei ordenou que os sábios de Mitzraim não fossem mortos. Ordenou a seus servos trazerem José diante dele. E o rei disse: Vai ele, não aterrorize! Não aterrorize, para que ele não fique confuso e não saiba falar corretamente. Traga-o a mim! E os servos do rei foram para José, trouxeram-no às pressas da masmorra. Os servos do rei o barbearam, e eles mudaram sua vestimenta de prisão. Ele veio diante do rei. O rei estava sentado no seu trono, em um vestido principesco ao redor de um éfode dourado, com ouro fino cintilava, e o carbúnculo e o rubi e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam na cabeça do rei, deslumbravam os olhos. José maravilhou-se muito com o rei. O trono no qual o rei sentou, coberto com ouro e prata e pedras de ônix, ele tinha 70 degraus. O costume em toda a terra de Mitzraim, que cada homem que viesse falar com o rei, se ele um príncipe fosse, ou um que era estimável diante do rei, ele subia ao trono até o 31º passo, e o rei desceria o 36º passo, e falava com ele. Se ele fosse uma das pessoas comuns, ele subia ao 3º degrau, e o rei iria e descia até o 4º. Ele falaria com ele. Era seu costume. Além disso, que qualquer homem que conseguisse falar em todas as 70 línguas, este subiria aos 70 degraus e falaria antes que ele chegasse ao rei. Qualquer homem que não fosse possível concluir as 70, ele subia tantos degraus quanto as línguas que ele sabia falar. Era o costume naqueles dias em Mitzraim que ninguém deveria reinar sobre eles, mas apenas quem entendesse falar em 70 línguas. E quando José veio diante do rei, ele curvou-se ao chão diante do rei. E ele subiu para a 3ª etapa. O rei sentou-se na 4ª etapa e falou com José. O rei disse:
José, eu tive um sonho e não há interpretador para interpretá-lo corretamente. Eu te ordenei neste dia que todos os magos de Mitzraim e os sábios devessem vir diante de mim, e eu contei os meus sonhos para eles, e ninguém pôde interpretá-los corretamente. E após isso, eu ouvi algo ao respeito de ti, que tu és homem sábio e que podes interpretar corretamente o sonho que tu ouças. José respondeu ao faraó, dizendo: que o faraó conte-me os seus sonhos que tiveste. Certamente interpretações pertencem ao Criador. E o faraó contou seus sonhos a José, o sonho das vacas e os sonhos das espigas de milho. E o rei parou de falar. José estava revestido com o Espírito do Senhor diante do rei, e ele sabia que todas as coisas que iriam acontecer ao rei adiante desse dia. Sabia que a interpretação adequada do sonho do rei, e ele falou diante do rei. E José encontrou favor aos olhos do rei. O rei inclinou suas orelhas e seu coração ouviu todas as palavras de José. José disse ao rei: não imagines que são 2 sonhos, Senhor, pois ele é apenas um sonho, pois que o Senhor Deus escolheu fazer em toda a terra, demonstrou ao rei um sonho, e isso é a interpretação do seu sonho. Quanto às 7 vacas boas e espigas de milho, são 7 anos, e as 7 vacas más e as espigas de milho também são 7 anos. É um único sonho, Senhor. Eis que os 7 anos que estão chegando serão uma grande abundância em toda a terra, e depois que esses 7 anos passarem, virão 7 anos de fome, uma fome muito grave, e toda a abundância será esquecida da terra, e a fome vai consumir os habitantes da terra. O rei sonhou e o sonho repetiu-se ao faraó. A coisa é estabelecida por Deus, e ele as trarás em breve. Agora, portanto, Senhor, vou te dar conselhos para livrares a tua alma e as almas dos habitantes da terra do mal da fome. Busque em todo o teu reino um homem discreto, muito discreto e sábio, que conheça todos os assuntos do governo, e nomeia o superintendente sobre a terra de Mitzraim, o Egito. E deixa o homem a quem tu colocares sobre Mitzraim nomear oficiais sobre eles, que eles reúnam alimentos dos bons anos que estão chegando, e deixe-os tomar o milho e depositá-los nos teus depósitos, e deixa-os manter esse alimento por 7 anos, para que possam ser enfrentados por ti e teu povo e tua terra inteira, quando a fome chegar, e que tu e tua terra não sejam atingidos pela fome. Faça que todos os habitantes da terra sejam também ordenados. Eles se reúnam, cada homem a produzir seu campo, de todos os tipos de alimentos, durante 7 anos bons, e que eles coloquem-nos em seus depósitos, para que possam ser encontrados para eles nos dias de fome, e que eles possam viver sobre ela. Esta é a interpretação adequada do teu sonho, Senhor, e este é o conselho dado para salvar a tua alma e as almas de todos os teus subalternos. E o rei respondeu e disse a José: quem diz e quem sabe se as tuas palavras estão corretas? E ele disse ao rei: isto será um sinal para respeitares todas as minhas palavras, pois que são verdadeiras, e que o meu conselho é bom para ti. Eis que tua esposa está assentada neste dia com dores do parto, e ela te dará à luz a um filho, e tu irás te alegrar com ele. Quando teu filho tiver ido adiante, desde o ventre de sua mãe, teu primogênito que nasceu nestes 2 anos antes irá morrer, e tu serás confortado com a criança que vai nascer a ti neste dia. E José terminou falando estas palavras ao rei, e ele curvou-se diante do rei e saiu.
Quando José tinha saído da presença do rei, os sinais que José tinha falado ao rei vieram acontecer nesse dia. A rainha deu à luz a um filho nesse dia. O rei ouviu as boas novas sobre seu filho. Ele exultou, e quando o informante tinha ido de diante da presença do rei, os agentes do rei encontraram o filho primogênito dele caído morto no chão. Houve grande lamentação e ruído na casa do rei neste dia. E o rei ouviu, e ele disse: O que é este ruído e lamentação que ouvi em casa? E eles disseram ao rei que seu filho primogênito tinha morrido. Então o rei soube que as palavras de José estavam corretas. O rei foi consolado por seu filho, pela criança que nasceu-lhe neste dia, como José havia falado.